Boa noite, meus queridos e amados irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja sempre com vocês. Pastor Hamilton, mais uma vez junto com vocês aqui, para nós lermos mais um capítulo da Bíblia. E hoje o nosso capítulo é o capítulo de Levítico, no 8, né? Levítico 8, ou Levítico capítulo 8, versículo 1. Lembrando que nós lemos todo o capítulo. Você que ama a palavra de Deus, irmãos, já não perca tempo. Tá vendo esse botãozinho abaixo é como se fosse um joinha, um belezinha? Já clica nele deixando a like. Esse botão de setinha é o compartilhamento. Você já pode compartilhar e se inscrever. Você que ainda não é inscrito, só você que tem interesse pela palavra de Deus vai se inscrever neste canal para estar lendo toda a Bíblia conosco e também aprendendo. Lembrando, para ler e aprender da palavra, você sempre deve ter uma vida de oração diante do Senhor. Se orando está complicado, imagine se você não orar. Amém? Vamos lá? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma Arão e a seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros e o cesto dos pães asmo, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Moisés fez chegar Arão e a seus filhos e os lavou com água, e vestiu-lhe a túnica, cingiu com o cinto e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele o éfode, cingiu-o com o cinto lavrado do éfode, e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra diante do seu rosto pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção, e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou. Irmãos? Lembrando que a palavra santificação na Bíblia, ela está num sentido de separação. Então eles foram separados para Deus. Eu e você estamos separados para o Senhor. Já não tem como mais vivemos, aleluia, a nossa própria vontade, porque fomos separados para servir ao Senhor. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base para santificá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu para santificá-lo. Oh, glória! Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhe a túnica e cingiu-os com o cinto, e apertou-lhes as tiaras como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado, e o degolou, e Moisés tomou o sangue e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas do altar em redor, e expiou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar e o santificou para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está na fressura e o redenho do fígado, e os 2 rins e a sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro e a sua carne e o seu esterco queimou com fogo, fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e o degolou, e Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor. Versículo 19, tá? Lembrando que aqui ainda está nas explicações da maneira que deveria ser não só a consagração, mas o rito cerimonial da expiação de pecado. Versículo 20, continuemos. Partiu também o carneiro nos seus pedaços. Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. Porém a fressura e as pernas lavou com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, holocausto de cheiro suave. Uma oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro.
e o degolou. E Moisés tomou do seu sangue e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar, olha, interessante, né, irmãos? Ele ungiu, ou seja, ele aspergiu com um pouquinho de sangue a orelha direita, o polegar da mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Interessante. A orelha serve para quê? Para ouvir. Então as orelhas foram ungidas para você ouvir. A mão serve para quê? A mão simboliza trabalho, né? Então ele precisava ouvir e não só ouvir, mas trabalhar. E o pé, pastor Hamilton? O pé estava sendo consagrado para que aonde ele pudesse as plantas dos pés dele, ele seria abençoado. Amém? Isso é magnífico, né? Também fez chegar os filhos de Arão a Moisés, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Moisés aspergiu o resto do sangue sobre o altar em redor. E tomou a gordura e a cauda e toda a gordura que está na fressura e o redenho do fígado e ambos os rins e a sua gordura e a sua espátua ou espádua direita. Louvado seja Deus. Virando a página, meus amados. Também do cesto dos pães asmos que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo e um bolo de pão azeitado e um coscorão e pôs sobre a gordura e sobre a espádua direita. E tudo isso pôs na mão de Arão e nas mãos de seus filhos e os moveu por oferta de movimento perante o Senhor. Depois Moisés tomou-os das suas mãos e os queimou no altar sobre o holocausto. Estas foram uma oferta da consagração por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito e moveu-o por oferta de movimento perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés de carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e aspergiu sobre Arão, sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele. E santificou Arão e as suas vestes, seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Interessante, paramos aqui no versículo 30, né? Por isso que a Bíblia diz assim, bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Você está vendo aí que interessante, irmãos? A pessoa que aceita Cristo como seu Salvador, simbolicamente, era tudo que era feito lá no rito cerimonial do passado. Ela está se lavando. Na verdade, quando ela o aceita, Cristo a lava. Cristo a purifica com o seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Assim como era feito no passado. Agora é o Cordeiro de Deus que não vai fazer, mas já fez, mas só recebe quem aceitar. E Moisés disse a Arão e seus 2 filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali o comei com o pão que está no cesto da consagração. Está vendo? A gente tem que comer coisas que são consagradas ao Senhor, meu irmão. Nós devemos sempre orar na hora que formos comer, agradecer sempre, como tem ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que sobejar da carne e do pão, queimareis com fogo. Até aqui, 32. Interessante. O Senhor diz: o que sobrar, queima. Mas e amanhã, pastor? Amanhã Deus provê. Deus queria mostrar que eles iam viver na dependência do Senhor. Era para comer o de hoje, mas o de amanhã com certeza alguém ia sacrificar e Deus ia prover, meu irmão. Fica tranquilo que o dia de amanhã será um dia abençoado para a tua vida. Também da porta da tenda da consagração, da congregação, não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprir o dia da vossa consagração. Porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. Você está vendo que há um tempo, e é os 7 dias, e 7 é o número da perfeição. Há um tempo de consagração. Eles iam ter que ficar 7 dias para serem consagrados. E é o Senhor que os consagraria, não era Moisés, não era algum outro profeta.
Era o próprio Deus que agora os iria consagrar, mas para Deus os consagrar existe um processo. Então entenda na nossa vida que para nós receber da parte de Deus coisas grandiosas para a nossa vida, sempre existirá um processo, sempre, porque sem ter processo, nós nunca vamos conseguir viver os propósitos que Deus tem para nós. Sempre terá um processo para que nós recebamos alguma coisa de Deus. E Deus não tem alguma coisa, Deus tem o melhor para nós. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou que se fizesse, para fazer expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação de dia e noite, por 7 dias, e fareis a guarda do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Isso é respeitar a unção de Deus na vida de Moisés, né? Tudo que Moisés foi ordenado por Deus a ordenar o povo, eles obedeceram. E eles ficaram 7 dias, de dia e de noite. Nesses 7 dias foi o processo que Deus fez com que eles passassem. E é um processo de espera, né? É um processo de espera. 7 dias não é muito, mas iria ter que esperar 7 dias. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que quer fazer as coisas de qualquer maneira. E a obra de Deus, ela não pode ser, isso vai doer até em mim, a obra de Deus ela não pode ser feita de qualquer maneira, segundo a ordenança, e esperar Deus separar, e esperar Deus consagrar, e Deus vai capacitar para poder fazer a obra. Deus estava num processo de capacitação para Arão e seus filhos, para que eles pudessem concretizar a obra do Senhor. Então entenda isso, Deus, Ele não está, aleluia, preparando você para coisas grandes. Como assim, pastor Hamilton? Ele já tem coisas grandes preparadas, mas para você receber, não é uma preparação, mas é um processo. Mas processo não é a mesma coisa que preparação. Não, irmão, é diferente. Processo e preparação dá a entender que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Preparação, você pode se preparar de um dia para o outro. Processo, há um tempo. Preparação, no meu ponto de vista, eu posso aqui me preparar hoje para fazer amanhã, mas o processo leva tempo. E esse processo aqui era de 7 dias para poder servir ao Senhor como Deus queria. Porque para servir a Deus não é do jeito que o homem quer, é do jeito que Deus quer. Então às vezes você pensa uma coisa, mas Deus, sendo conhecedor do coração, Ele vê outras. Amém? É por isso que tem um monte de gente querendo servir ao Senhor, querendo ser pastor, querendo ser obreiro, mas Deus não permite. E tem um monte de gente que não querendo ser nada e Deus fala, é você que vai ser. Quem sabe eu estou falando com pessoas que dizem, olha, pastor Hamilton, não quero servir a Deus, não, eu quero ficar um membro, eu quero ser um membro normal, eu quero ficar no banco da igreja, eu não quero fazer nada, eu não sei pregar, eu não sei falar. Ei, é desses que Deus gosta. Porque tem muita gente que se acha e quer fazer, mas Deus não aprova. Deus aprova aquele quem Ele quer e não quem o homem acha que vai ser. Porque é o Senhor que faz a obra. Meus amados, guarda no teu coração essa palavra. Não se esqueça, encarecidamente, mais uma vez eu te peço, deixa like e compartilha. Se inscreva no canal, você que ama a palavra. Pastor Hamilton, eu quero mandar uma oferta para o pastor, para ajudar o pastor aí na obra da cidade. Existe aqui na descrição desse vídeo, né, uma escrita que o pastor Hamilton deixou. Então leia a descrição primeiro e faça o que Deus colocar no teu coração, independente do que Deus, aleluia, tocar em você. Amém? Será bem-vindo. Que Deus abençoe a todos.